Boa parte do que se fala ou se escreve sobre a questão indígena reflete certa dose de hostilidade, ou pelo menos desconhecimento a respeito do significado dos índios em nossa história. O Ponto de Vista preparou uma série de programas para levar ao telespectador uma visão mais balanceada, a mais do fla-flu habitual, com novos dados sobre o tema. Para tanto, ouvimos lideranças indígenas, representantes da FUNAI, indigenistas e especialistas em questões agrárias. Neste primeiro programa, eu converso com Márcio Meira, antropólogo e ex-presidente da FUNAI, que falou sobre inúmeros aspectos da presença indígena no Brasil. Márcio Meira, quero agradecer a tua vinda aqui, a tua participação no programa. E espero, inclusive, aproveitar da tua experiência, da tua vivência nessas questões indígenas, para esclarecer um pouco o nosso telespectador, que às vezes a gente tem a impressão que o Brasil, a sociedade brasileira, melhor dizendo, está muito distante do índio, do indígena brasileiro. Só para uma retrospectiva rapidíssima, quer dizer, desde 1910 o governo tem um órgão específico para administrar a questão indígena. Primeiro foi o SPI, hoje nós temos a FUNAI. Dizem aqui em Brasília, maliciosamente, maldosamente, não sei, que é um dos cargos mais difíceis da República. Você foi presidente da FUNAI 5 anos, talvez o mais longevo, né? Fala um pouco da tua experiência, quer dizer, você é antropólogo, né? O que é administrar esse conflito permanente? Porque é um conflito permanente. Isso. Não é? Entre as pessoas, os ruralistas, as pessoas que querem né, da produção agropecuária e os indígenas. Como é que é administrar esse conflito? Primeiro é difícil, né? Porque se trata realmente de uma permanente negociação, né? Permanente mediação de conflito. Então, administrar a política indigenista brasileira, a partir da FUNAI, que é o órgão que coordena a política indigenista, sempre foi no passado, na época do SPI, depois quando foi criada a FUNAI, e sempre será uma atitude de mediação entre situações de conflito, porque os indígenas são vulnerabilizados historicamente, né? Qualquer justiça em relação aos indígenas sempre será uma justiça histórica, porque eles historicamente foram massacrados, foram vítimas de um processo de desenvolvimento econômico, principalmente, né, de ocupação do território brasileiro bastante violento, né, e que perdura até hoje, né, e que varia e variou ao longo da história exatamente quando mais o Brasil se desenvolveu economicamente, mais cresceu economicamente, mais ocupou o território, mais violência proporcionalmente aconteceu com relação aos indígenas. Então, esse movimento pendular do desenvolvimento territorial brasileiro com proteção aos indígenas ou violência aos indígenas sempre teve, digamos, como um pano de fundo, digamos assim, né, da política indigenista. Então, quando você ocupa essa posição, independentemente de quem ocupa, terá sempre o desafio de fazer essa mediação, né, de ficar no meio do conflito muitas vezes, né, procurando ao máximo defender os indígenas, defender os seus direitos, né? Porque é a função primordial do órgão indigenista. Na Argentina, a gente sabe que tinha uma população indígena imensa. Na Austrália, os aborígenes também foram muito maltratados pelos ocupadores, os ingleses principalmente. A África também, né? A África, sem falar. Por que a gente não ouve falar tanto desses... Vamos pegar a nossa vizinha Argentina. Os Estados Unidos já estão com uma situação já liquidada há muito tempo, parece. Por que aqui entre nós, quer dizer, por um lado, é curioso porque a situação indígena, o índio continua sendo, bem ou mal, ainda um interlocutor. Ele continua, bem ou mal, existindo. Existem órgãos ali que procuram administrar a questão. Em outros países nem existe mais isso. Quer dizer, na Argentina, por exemplo, a gente anda em certas regiões da Argentina, o índio está ali, permanente. Né? Ele já foi absorvido e vive mal, inclusive. Mas no Brasil a causa continua, a questão continua sempre. Por que essa diferença? O que é semelhante no mundo inteiro em relação aos indígenas, aos povos indígenas? É que esses povos sofreram, foram vítimas de um processo de desenvolvimento europeu que começou no século XIV, XV e que se expandiu para o mundo inteiro, né, que é o processo colonial.
europeu, né? Ou seja, a ocupação das Américas, a ocupação da África, da Oceania, mesmo da Ásia, em pequenas porções, né? Porque na Ásia Por que a que situação no era um pouco Brasil a diferente. situação ainda Isso, pega? aí tem diferenças, aí que eu digo assim, tem as semelhanças, porque o processo colonial aconteceu em todos esses lugares. Sim, Certo? é verdade. Agora, em cada lugar desses tem diferenças porque os colonizadores eram diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, os colonizadores eram anglo-saxões, né? Na América Latina, chamada América Latina, os colonizadores eram espanhóis ou portugueses. A maneira dos portugueses, espanhóis e anglo-saxões atuarem no processo colonial foi diferente. O contexto de ocupação do território foi diferente, né? Então isso fez com que algumas diferenças acontecessem também nesse processo colonial. Então a vitimação e a reação, a resistência dos índios também foi diferente. No caso brasileiro, nós tivemos uma particularidade que a colonização no período inicial, do século XVI, XVII, XVIII, ela basicamente se estabeleceu no litoral, né? Tem inclusive muitos historiadores que comentam e que relatam esse fato, né? Ou seja, que a colonização brasileira inicial, ela basicamente se deu na praia, né? É verdade. Por exemplo, a região, o que hoje nós chamamos de Amazônia, né? Ela só foi iniciado o processo de ocupação dessa região pelos portugueses a partir do início do século XVII. E ela era feita apenas no rio Amazonas, nas beiras, né, dos rios, dos grandes rios, o rio Amazonas, o Rio Negro, um pouco do Tapajós, um pouco do Xingu. Então, nós tivemos um período longo da colonização brasileira, ou seja, até pelo menos o início do século XX, em muitos casos até meados do século XX, quando, por exemplo, Brasília foi 1950 e tantos? construída, no final dos anos 50, não é? Essa região aqui do Planalto Central Era despovoada, né? era uma região ainda, em grande parte, ocupada por indígenas sem contato. Né? Só para lembrar que muita gente não sabe, por exemplo, os índios Chavantes, né? Que são indígenas que vivem aqui no Mato Grosso. Né? Eles viveram em situação de isolamento voluntário, eles não queriam fazer contato com a colonização branca brasileira, até os anos 40, 50. Né? Portanto, quase concomitante à Constituição de Brasília, que foi logo depois. Né? Então, quer dizer, esse aspecto histórico de colonização brasileira pela região costeira, inicialmente, e só a partir do século XIX, XX, que essa ocupação do território em direção oeste, noroeste do Brasil, que gerou, de um lado, que muitos povos indígenas ficaram protegidos, porque estavam lá, né, vivendo a sua vida lá no meio do mato, ou no meio da floresta, no cerrado, na Amazônia, etc. E, por outro lado, quando esse movimento em direção ao oeste e noroeste começou, também começou a haver massacres. Né? Quer dizer, resumindo, o Brasil sempre foi da faixa litorânea, boa parte da sua história, e para a gente pensar um pouco, quem está em casa acompanhando a gente também, é que a Constituição de Brasília muda muito esse quadro todo. Muda. Né? E, aliás, porque a Constituição de Brasília trouxe junto com ela não só a Constituição da cidade de Brasília, mas também toda a rede de construção de estradas. Né? Por exemplo, a Belém-Brasília. Né? Imagina, a Belém-Brasília, quando foi construída, deve ter passou por cima de um monte de gente. Muito. Né? E outras estradas, a BR-163, chamada a Cuiabá-Santarém, depois, né? A Transamazônica, etc. Né? A gente está falando com o Márcio Meira, que foi presidente da FUNAI 5 anos, antropólogo. Muito do que permanece ainda de questões relacionadas aos índios, ocupação de território, demarcação de terras, vem disso. De uma ocupação, digamos, tardia do território nacional. Na verdade, isso é um dos fatores importantes a considerar nesse processo. Tanto é que nós, se formos observar o mapa das terras indígenas demarcadas no Brasil, você vai ver que 96%, talvez um pouco menos, um pouco mais disso, estão localizados na Amazônia Legal. 96% da área, não é, de terras indígenas demarcadas. Não é? É por isso que hoje nós temos muitos conflitos e dificuldades na demarcação das terras indígenas que estão fora da Amazônia Legal. Porque as terras indígenas da Amazônia Legal, a maior parte, ou grande parte delas, foi reconhecida pelo Estado brasileiro, demarcada
após 88, principalmente, né? Década de 80 para cá, principalmente, né? Que foi digamos, um trabalho heróico até que a FUNAI desenvolveu nesse período de grandes demarcações de terras, na Amazônia principalmente. Agora, fora da Amazônia Legal, é muito mais conflituoso, porque o processo de ocupação do território pela colonização é muito mais antigo e muito mais forte, né? Mais Os intenso, poderes né? envolvidos no processo são muito mais, digamos assim, poderosos mesmo, né? São grupos econômicos e forças econômicas muito mais poderosas do que quando foi feitas as demarcações, por exemplo, na Amazônia nos anos 80, 90. Né? Então, aí dá muito conflito. Em 2014, Márcio, podemos falar que ainda existem índios vivendo, ou indígenas, né? Vivendo em situação autárquica, digamos assim. Né? Vivendo em situação como eram séculos atrás. É isso? Olha, a gente não pode dizer que era exatamente como eram séculos atrás, mas porque eles mudaram, vivem de forma diferente do que era séculos atrás, como qualquer sociedade. Né? Nós, por exemplo, não vivemos hoje no Brasil do mesmo jeito que nós vivíamos há 100 anos atrás. Né? Claro. Mas o que é interessante é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda possui um número significativo, segundo os dados oficiais da FUNAI, por exemplo, que é quem monitora e acompanha e protege esses povos, são mais de 70 referências de povos vivendo em situação de isolamento voluntário, que é um termo técnico utilizado. Por que voluntário? Porque eles próprios não querem fazer contato conosco. Isolamento porque situação de muitas vezes de distância geográfica, de isolamento, não é? Mas não quer dizer que eles não saibam que nós existimos. Eles sabem. Claro. Óbvio, né? Eles veem um avião passando lá em cima. passando, veem e tudo mais, né? Agora, esse é um fato muito importante, porque o Brasil tem uma política pública, inclusive específica, que acontece dentro da FUNAI, inclusive a FUNAI tem uma coordenação geral específica para a proteção desses povos indígenas de recente contato ou de isolamento voluntário, porque também tem aqueles povos que já têm algum contato com a nossa sociedade, mas esse contato é muito precário, muito restrito, né? E que são conhecidos como povos de recente contato. Né? Então, todos esses povos de recente contato com outros povos chamados isolados, no Brasil tem uma política de proteção desses povos, ou seja, as terras estão demarcadas, a FUNAI tem uma base nessas áreas, que chamam Frente de Proteção Etnoambientais, e essas frentes, o papel delas é não deixar ninguém entrar lá. A gente vai fazer um intervalo e nós voltamos já já aqui no nosso ponto de vista. Voltamos aqui para o nosso ponto de vista, falando sobre a questão indígena no Brasil. Eu estou com o Márcio Meira, ex-presidente da FUNAI, antropólogo, experiente na questão. E eu quero aproveitar, então, fazer várias questõezinhas aí para a gente poder balizar um pouco tudo isso que está acontecendo. Para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, que elas tenham um pouco mais de informação sobre isso. Porque, às vezes, eu acho, Márcio, que a sociedade brasileira está muito distante, ela não se sensibiliza com a questão indígena. A maior parte da sociedade, a média, né, da sociedade brasileira, não conhece, ou conhece muito pouco. E quando conhece alguma coisa, é sempre uma visão meio distorcida, assim, muito romantizada às vezes, né? Então, é importante até programas como esse, porque permite a gente até trazer algumas informações. Por exemplo, pouca gente sabe que no Brasil nós temos, segundo o IBGE, que fez o censo, o último censo de 2010, que contou a população indígena, cerca de 900 mil indígenas vivendo no Brasil e cerca de 305 povos indígenas diferentes, né, que falam línguas, inclusive, muito diferentes. São mais de 280 línguas diferentes faladas no Brasil. Então, a gente aprende na escola, qual é a língua que se fala no Brasil? Português. Né? Então, peraí, calma. Né? É o português, que é a língua oficial, majoritária, mas nós temos mais de 280 línguas faladas. Não é?
indígenas, o que é uma riqueza enorme para o Brasil. Então, eu acho que tem um aspecto importante que assim, é que a população não só saiba mais sobre os povos indígenas que vivem no Brasil, historicamente, que estão aqui há muito mais tempo do que a colonização europeia, né? Mas encarar isso como um fator extremamente positivo da nossa nacionalidade. Quer dizer, nós somos brasileiros e a nação brasileira é o que é, em grande parte pela contribuição que nós temos desses povos. Né? Esses povos indígenas, além deles terem as suas sociedades próprias, com línguas próprias, com uma cultura extremamente rica, que protegem com suas terras indígenas demarcadas boa parte das nossas florestas, que são muito protegidas nas suas áreas, etc., que contribuem, portanto, para o conjunto da sociedade brasileira, eles também contribuem enormemente para a nossa própria sociedade, ou a nossa própria cultura, chamada cultura brasileira. Qual é o brasileiro que não gosta de deitar numa rede? Né? As pessoas não sabem no Brasil que a rede de dormir é uma invenção indígena. É uma herança que nós temos. É uma herança que nós temos, como a culinária. Né? Quer dizer, todo mundo gosta de comer farinha de mandioca, né? Mas pouca gente sabe que a própria mandioca, a domesticação dessa planta, foi feita milenarmente pelos povos indígenas e que nós hoje usufruímos desse conhecimento. Eu estou dando 2 exemplinhos, assim, mas tem inúmeros outros. Claro. O próprio português falado no Brasil, nós falamos uma língua portuguesa brasileira, claro, carregada de imensas contribuições do Tupi-Guarani, por exemplo, né? Na toponímia. Você se chama Inimá, não é à toa, né? Quer dizer, o seu nome é indígena, certo? Então, quer dizer, acho que a população brasileira, a sociedade brasileira como um todo, deveria observar que é um fator extremamente positivo e rico para nós essa diversidade cultural, indígena, aquela enorme contribuição para a nossa sociedade. Você que não está mais no cargo da presidência da FUNAI, então eu vou aproveitar essa oportunidade de perguntar o seguinte. Se você anda pelo Brasil, o índio fala, a FUNAI não ajuda muito, digamos. Se você ouve um deputado, por exemplo, ligado aos ruralistas, fala assim, a FUNAI atrapalha a produção agropecuária no Brasil. Então parece que a FUNAI não agrada a nenhum dos lados. É isso mesmo? Eu acho que é um pouco mais complexo, viu? Primeiro, os indígenas, eles só reclamam da FUNAI quando eles conversam com a FUNAI. Quando é conversa assim, indígena com a FUNAI, eles reclamam porque a FUNAI precisa realmente fazer isso, precisa daquilo, não está fazendo direito a tal atividade, etc. E tal. Agora, se alguém que não é da indígena, por exemplo, um ruralista, alguém que se coloca politicamente contra os direitos dos índios, fala mal da FUNAI, os indígenas vão defender a FUNAI. Então, por que isso? Porque a FUNAI é a instituição do Estado brasileiro, o órgão público criado pelo Estado brasileiro para garantir e defender, não é, proteger, promover os direitos dos povos indígenas, e ela tem feito isso. Quando a gente observa que hoje, você falou, hoje tem uma crise aí, né? Quer dizer, por que crise? Porque, de fato, a FUNAI tem feito o seu trabalho. Eu faço uma leitura, geralmente as pessoas dizem que a FUNAI não faz o seu trabalho, a FUNAI é incompetente, a FUNAI é isso, aquilo. É o contrário. A reclamação que existe, ou as reclamações que existem dos setores que têm interesses econômicos sobre as terras indígenas, que são terras públicas, que são protegidas, etc., é graças à eficácia da FUNAI. Foi em função da eficiência que a FUNAI teve em demarcar e garantir o direito territorial dos indígenas que os outros interesses econômicos que têm interesses sobre as terras indígenas, né, de expansão da atividade econômica, principalmente, muitas vezes na ilegalidade. Você citou o caso de indígenas isolados no Maranhão. Né? Agora mesmo, hoje, nós temos uma operação da Polícia Federal, da FUNAI, do Exército, etc., fazendo a retirada dos invasores de dentro da terra indígena ao Aguajá, que tem povos em situação de isolamento voluntário ainda, não é? Em cuja terra indígena, cerca de 34% dela já foi desmatada. É a única região, se você olhar o mapa, imagem de satélite do Maranhão, fronteira com o Pará, você vai ver que é a única região onde ainda tem floresta amazônica no Maranhão, é exatamente nas terras indígenas e na reserva biológica do Gurupi. É isso que lá que está sendo invadido por quem?
inclusive pelo tráfico de drogas, pela plantação de drogas, não é? Maconha, pela maconha, pela exploração ilegal de madeira. Não é? Então, assim, não é nem atividade econômica formal, reconhecida e legal. É atividade econômica ilegal. O índio hoje, ele é um cidadão pleno? Primeira parte. Segunda parte, por que ele não participa mais da FUNAI? Desde 88, a Constituição de 88 conferiu aos indígenas cidadania plena. Tá. Não é? Antes não era. Antes tinha aquela famosa relativa capacidade, né? Que é o Código Civil, que foi, inclusive, também modificado depois. Né? Então, a cidadania é plena. Tá. Né? Todos os indígenas são cidadãos brasileiros que têm direito a todos os direitos que qualquer cidadão brasileiro tem. Né? É que eles têm um direito a mais, que é o direito às suas terras tradicionalmente ocupadas conforme seus usos, costumes e tradições, que está estabelecido na Constituição Federal, no artigo 231. Por que esse direito a mais? Porque eles já estavam aqui antes de nós. E o Estado brasileiro, então, reconheceu que as terras tradicionalmente ocupadas por eles, elas são um direito originário. O que é um direito originário? É um direito anterior ao direito. Ou seja, quando o Estado português chegou aqui, depois do Estado brasileiro, eles já estavam aqui. Então, esse é o direito que os indígenas têm, que é a mais do que todos os outros cidadãos brasileiros, no sentido do direito histórico, né, que eles têm. E por que eles não participam da FUNAI mais? Olha, já ouvi comentários. A verdade é o seguinte, eu tenho uma visão que não é bem... Os índios não participam da FUNAI. Pelo contrário, se você for hoje lá na FUNAI e vai ver lá o quadro de funcionários da FUNAI, você vai ver uma participação de indígenas no quadro de funcionários da FUNAI. Muitos participam. Segundo, muitos cargos de confiança ou os cargos de chefia, etc., da FUNAI, como, por exemplo, coordenações regionais da FUNAI, né? Diretorias, inclusive, já foram ocupadas por indígenas, ou hoje ou no passado recente, não é? Coordenações gerais, etc. Os indígenas têm, sim, ocupado espaços de assessoria, etc., na gestão da FUNAI. Não é? Eu acredito que, mais cedo ou mais tarde, os indígenas vão ocupar, inclusive, a presidência da FUNAI. Eu não vejo nenhum empecilho, nem ético, nem moral, nem jurídico, muito menos político. Né? Mas, senhor, existe uma proposta de emenda constitucional que, se aprovada, vai trazer uma mudança que é a seguinte: passa para o legislativo a decisão final sobre demarcação de terras, a questão toda. Para a gente encerrar nossa conversa, eu quero saber se você é a favor disso. Já sei o que vai, eu intuo qual é a sua opinião, mas qual seria a consequência se fosse aprovada essa proposta de emenda constitucional que está aqui em tramitação na Câmara dos Deputados? Bom, em primeiro lugar, eu sou totalmente contra essa emenda constitucional, é a PEC 215. E sou contra por dois motivos. Primeiro, por um motivo óbvio, que é o fato de que essa possível transferência dessa responsabilidade para cá seria a mesma coisa que dizer não vai ter mais nenhuma possibilidade de reconhecimento pelo Estado brasileiro de um direito fundamental, que é o direito dos índios às suas terras tradicionalmente ocupadas. Porque os interesses em jogo aqui no Congresso Nacional geralmente são muito mais contra os indígenas do que a favor. Segundo, porque é inconstitucional. Isso é um direito fundamental, está estabelecido no artigo 231 e, portanto, é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, seria uma das piores violências que o Estado brasileiro poderia fazer contra os indígenas, seria aprovar essa PEC 215. E digo mais, seria um enorme retrocesso em relação à nossa Constituição de 88. Né? Então, eu acho que é uma questão até de visibilidade e de respeito internacional da nação brasileira. Seria uma vergonha para o país se, eventualmente, uma emenda constitucional dessa fosse aprovada. E, pelo que eu conheço, até onde eu sei, a própria Presidenta da República se manifestou publicamente contra essa emenda constitucional. Márcio Meira, quero agradecer muito a tua vinda, Eu que agradeço o convite. essa tua contribuição, para a gente falar um pouco sobre a questão indígena brasileira, de uma maneira não tão raivosa, irada às vezes, que a gente percebe às vezes nos últimos tempos aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.
E obrigado a você que ficou com a gente aqui na TV Câmara, que acompanhou também pela Rádio Câmara FM. Aliás, você também pode acompanhar nosso programa pela internet. Vou ler aqui para você: www.tv.câmara.leg.br/ponto de vista. E ficamos por aqui. Até a próxima.